Educa TV apresenta Educação em Debate. Olá! 7 de setembro de 1822, data na qual o Brasil, até então domínio português, se separa da metrópole para seguir como nação independente e autônoma. Mas há o que comemorar com o 7 de setembro, data da independência do Brasil? Importante rememorar os episódios ocorridos há 2 séculos, mas de forma crítica. Devemos lembrar aquilo que a história oficial não destaca, ou seja, tudo o que antecedeu e sucedeu o desenlace político com Portugal não envolveu as camadas populares do Brasil. É sobre isso que nós vamos conversar hoje no Educação e Debate. O Educação e Debate está no ar. Eu sou Risa Lemos e hoje nós contamos com a presença do professor Marcos Vinícius de Moraes, doutor em História Cultural, professor, palestrante, autor de livros e pesquisador da área de História das Américas. E também com o professor Arian Pires Braga, historiador, mestre em Educação Física e Sociedade, coordenador do Grupo de Estudos EJA e professor de História na MF EJA, professor André Tozello. Professores, sejam muitíssimo bem-vindos ao Educação e Debate. E vamos começar, então, fazendo a pergunta para o professor Marcos. Professor, o 7 de setembro comemora a independência, mas eu vou perguntar para ambos, e aí o professor Marcos inicia e o professor Arian continua. Mas a pergunta que não quer calar, independência para quem? Eu acho que a gente pode, inclusive, criticar outras 2 coisas. A própria data 7 de setembro, ela é passível de ser pensada e criticada, e também até o termo independência. A gente pode pensar em independências. O 7 de setembro, né, de acordo com a pergunta, é claro que a pergunta leva a uma reflexão de que, por exemplo, a independência mantém a escravidão. Quer dizer, o regime escravista é mantido mesmo após a independência, né? Quer dizer, então, independência para quem? Para esses escravizados, que continuam sendo escravizados, não representa uma independência. Esse é o teor da pergunta e da reflexão inicial. Mas voltando no 7 de setembro, eu acho que também é importante a gente pensar que o processo de independência ele não se dá em uma data, em um dia. Esse 7 de setembro é uma data que vai sendo trabalhada, ela vai sendo construída como a própria memória da independência. A gente pode lembrar que na época em que os fatos estão acontecendo, o pintor Debré, que era o pintor oficial da corte, ele não pinta o 7 de setembro. Ele pinta a aclamação de Dom Pedro, que foi no dia 12 de outubro, no Rio de Janeiro, e a coroação de Dom Pedro, que foi no começo do mês de dezembro de 1822. Então, a importância dada ao 7 de setembro, ela precisa de uma outra história. A história do porquê o 7 de setembro se torna uma data escolhida para se lembrar da independência do Brasil. O quadro, e aí é muito interessante, porque o quadro do Pedro Américo, o Grito de Ipiranga, ele vai se tornar a independência. Quer dizer, ele foi pintado 66 anos depois da independência, ele foi pintado por outros motivos que tinham a ver com a construção de uma memória sobre a independência do Brasil, e ele acaba se tornando a memória oficial. Se eu perguntar na rua para o senso comum, as pessoas vão dizer que é um homem, o Dom Pedro I, ainda Dom Pedro apenas, sem número, no cavalo, gritando independência ou morte. Então ela acaba se tornando a narrativa oficial e a memória da independência. Um ato isolado de um indivíduo. Né? Daria para a gente debater muitas questões aqui. A construção de um mito romântico, de um herói romântico, no caso o próprio Dom Pedro. Apesar de ter todo um debate sobre as camadas populares ou não, o Pedro Américo até que tenta, mesmo que no canto dos quadros, colocar elementos populares. Então, acho que a criticidade da independência, ela passa por todos esses elementos. A independência no plural, né? Temos independência, guerras no Piauí, temos guerras na Bahia, participação de mulheres, de escravizados,
Temos uma independência, então, como eu disse, plural, independências, a memória sobre a independência, a confecção desse quadro e todos os eventos que circulam ali 1822. Daria até para pensar no que estava acontecendo em Portugal. Quer dizer, por que esse momento de ruptura? Uma narrativa que a gente chama hoje de euroatlântica. Ela envolve a Europa e, ao mesmo tempo, o Atlântico. Só para começar, né? Acho que esses pontos são importantes. Eu gosto desse pensamento que o Marcos trouxe, a gente olhar não apenas o para quem, mas como se constrói, né, esse 7 de setembro, que não era comemorado durante boa parte do século XIX como a grande data. Ele vai sendo construído, né? O quadro Pedro Américo, que está no imaginário coletivo, é um desses pontos, mas toda uma discussão e toda uma construção política, cultural, que vai sendo gestada ao longo do século XIX, mas sobretudo no século XX. Os governos, quando vão comemorar os 100 anos, os 150 anos, trazem os próprios 200 anos, o bicentenário, trazem esse marco, né, o 7 de setembro. Quase como se fosse ali um momento de antes e depois. Olha, até ele levantar a espada, nós éramos uma colônia superdominada, sem autonomia. Ao bradar independência ou morte, se é que bradou, pronto, está tudo livre. Somos autônomos, somos independentes, e não é. Né? A gente está falando de um processo que, muito bem lembrado, né, tem um olhar para Portugal, tem um olhar para a Europa, né? Como a transferência da corte em 1808 já muda o cenário, né? Até que ponto nós somos a colônia portuguesa quando a sede da monarquia está no Rio de Janeiro. Mas também esse olhar para os outros lugares, né? Esse Brasil que muitas vezes na historiografia, no estudo de história, se resume a Rio e São Paulo. Mas e o que está acontecendo na Bahia, o que está acontecendo, né, no Piauí, no Maranhão, no sul do Brasil, que é uma outra independência, né? O sul do Brasil, que o limite territorial não está definido. O que está acontecendo no Baixo Amazonas, né, que hoje a gente consegue ter pesquisadoras e pesquisadores que estão olhando para essa questão. Então, independência para quem não é só olhar se a gente tem exclusão ou inclusão das camadas populares, mas também geograficamente, o que nós estamos falando, temporalmente, né? O que são esses marcos, o que é essa memória. E uma coisa, só para complementar, quer dizer, a independência, ela é um momento inaugural, né? Acabou de lembrar, é um antes e um depois. Então, se ela é um momento inaugural, o que ela está gestando? A nação? Não, tudo bem, ela está gestando a nação. Então, se é um momento de origem, se é inaugural, então eu me sinto herdeiro da independência? Eu me sinto herdeiro daquela narrativa? Então, que narrativa que é essa? É o homem branco europeu no cavalo? Então, é importante narrar a origem de modo plural, até para que a gente se sinta herdeiro de um Brasil plural no presente. Então, a independência, ela é também para quando? Né? Ela também ecoa, né? Não só para quem ou para quê. Então, acho que essa reflexão também é boa. Eu acho que ela é importante. Independências, né? Acho que é legal a gente pensar nessa pluralidade desses conflitos, dessas construções de memória sobre o processo de ruptura com Portugal. Então, independências, né? É interessante a gente pensar que esse ano a gente comemorou o bicentenário de independência novamente, mas na Bahia. Toda uma parada, todo um momento de comemoração com o presidente da República indo lá. No semestre. Isso, em 4 de julho. Veja, isso já mostra que não estamos falando de uma independência única. Né? Se um dos maiores estados brasileiros, na época, uma das principais províncias, tem uma outra data de comemoração, estamos falando de pluralidade. Então, independências. Acho que é legal a gente partir por esse caminho para quebrar esses mitos construídos, esses ídolos construídos, mas não quebrar só por quebrar. Quebrar no sentido da reflexão, de uma nova criticidade sobre o fato. Nós agradecemos as considerações feitas por vocês. É muito importante a gente pensar que nós estamos falando de um país plural, que nós estamos falando de uma sociedade plural, e não dá para a gente falar independência sem, de fato, falar sobre as independências, né? Sobre essas rupturas, sobre as mudanças e permanências que vão acontecendo na sociedade brasileira e que reverberam ainda hoje. Né? Estudar a história, pensar a história do nosso país é pensar a nossa história hoje, né? É pensar o país que nós vivemos, mas é pensar sobretudo o projeto de sociedade que nós queremos implementar. Então, a gente não pode perder de vista que nós temos que olhar com criticidade, pensar o nosso passado,
olhar para o presente e planejar o futuro. Bom, pessoal, esse primeiro bloco já terminou, mas daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Educação em debate. Mundo HQ TV. Histórias por trás dos gibis. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educação em debate. Estamos de volta com o programa Educação em Debate, o programa para quem gosta de pensar e refletir sobre educação. Hoje, o nosso tema é 7 de setembro. E para conversar conosco estão o professor Marcos e o professor Arian, falando para a gente um pouquinho sobre a importância dessa data e de refletirmos criticamente a respeito dela. No primeiro bloco, nós falamos um pouco a respeito do 7 de setembro para quem? E agora, nesse segundo bloco, a pergunta vai começar com o professor Arian. Professor, o que é preciso dizer para os nossos alunos sobre a independência, que, em geral, a história oficial não nos traz? Primeira coisa é dizer que às vezes o professor erra. Foi uma data que era o 4 ou 2 de julho, que é a data da Bahia, né? Mas acho que é importante a gente ter em mente que a independência, ou as independências, quando vai para a sala de aula, quando a gente está falando de ensino de história, mostrar que há mais do que essa história oficial, essa história pronta, né, do quadro Pedro Américo, ou de outras imagens, outros textos. Mas é um processo em construção, e um processo que ainda está em construção, que a memória sobre a independência, como nós já falamos no primeiro bloco, é presente. E aí, trazer as camadas populares, trazer qual é a participação, questionar como a participação popular se deu não apenas no processo de independência, mas no processo de construção do Estado Nacional Brasileiro. Veja, se nós temos um país que é muito, muito, muito escravista, não é só de ter pessoas escravizadas, mas de pensar como escravista, não dá para a gente falar que essa independência ocorre para todo mundo da mesma forma. Há ali uma série de senões, há uma série de pensamentos que nós podemos criar sobre cidadania, sobre identidade nacional, sobre pertencimento, sobre direitos. Acho que esse é um ponto já para a gente pensar, né? Questionar esses grandes conceitos que aparecem prontos às vezes na sala de aula. Outra coisa que me parece extremamente importante ao olhar, sobretudo, essas camadas populares, esses outros agentes, é sair de um eurocentrismo. Mas um eurocentrismo de achar que só é possível discutir a nossa independência quando eu olho para o processo de ruptura feito pelo filho da família real portuguesa, o Dom Pedro. Olha, há outras pessoas ali. E vamos mostrar essas outras pessoas e outros processos, não só políticos. Processos culturais que estão acontecendo, processos sociais que estão acontecendo, processos que mostram como os interesses estão muito mais em termos de localidade do que uma unidade nacional. A ideia de unidade nacional brasileira ela vai ser construída no segundo reinado, muito mais do que nesse momento da independência. Então, acho que a gente começar a desconstruir esses grandes conceitos, essas grandes explicações prontas, me parece o caminho mais interessante. É claro, quando a gente está olhando, por exemplo, no ensino fundamental, o 8º ano, como eu faço isso com crianças tão jovens? E aí de alguma forma, trazer fontes, trazer uma linguagem que se aproxime dessas crianças, desses nossos estudantes. Mas eu olho também o outro lado. E quando eu vou discutir isso, na educação de jovens e adultos, pessoas que foram marginalizadas e que talvez sintam na pele que essa independência não tem muito sentido para elas. E aí, novamente, a linguagem adequada, trazer a reflexão e não que a independência está parada lá, bonitinha, no 7 de setembro, que eu posso lá pensá-la no passado. Não, ela está acontecendo. Ela está acontecendo porque, além do processo da independência, ou das independências, eu tenho um processo de rememoração constante. Né? Acho que é um caminho para a gente seguir. Aproveitando, né, a tua fala, pensando um pouquinho sobre as comemorações que a gente costuma ter do 7 de setembro. O 7 de setembro no Brasil ele é comemorado como uma data do Estado. Né? Então, essa história oficial
ela valoriza o filho do Dom João, quer dizer, família Bragança, que está mantendo a ideia de império e está se construindo logo em seguida um Estado imperial independente. Então, não me parece sem motivo que até hoje as comemorações sejam comemorações do Estado, né? Com desfiles, com a militarização dessa independência. Não é à toa que ela é militarizada, eu vou comentar no último bloco. Então, a gente tem um pouco isso, a tua fala. Quer dizer, a gente tem primeiro a construção de um Estado para depois pensar o que é a nação. Se eu comparar com os Estados Unidos, claro que eu não estou exaltando os Estados Unidos, não é isso, mas a forma como a independência dos Estados Unidos foi narrada e a memória dessa independência nos Estados Unidos, o 4 de julho vira uma festa, às vezes com churrasco e a família. Então, me parece que nos Estados Unidos, primeiro teve a construção de um nós, as 13 colônias. Depois eu elaboro o Estado republicano. Né? Então, essa inversão, seria importante a gente trabalhar isso com as crianças. Em que sentido? Se as crianças se enxergarem na independência do Brasil, se as crianças perceberem que na independência do Brasil existe o Brasil sendo gestado, de repente até a memória e as comemorações lentamente elas deixam de ser menos estatais e mais, de repente, plurais ou sociais, algo nesse sentido. E essa saída dessa história comparativa é muito boa também, né? Não no sentido de exaltar o outro, né? Claro. Mas de comparar como esses processos acontecem, né? Então a gente poderia, além dos Estados Unidos, que eu acho que é um exemplo muito legal para fazer essa comparação, Estado e nação, pensar o Haiti, como é a independência, Venezuela, como que é o próprio processo do San Martín e do Bolívar, na construção dos países da América Espanhola, do que foi a América Espanhola. Acho que é muito potente isso, porque também a gente tira um olhar de que, olha, é essa história fechada, oficial. Eu posso fazer uma pergunta provocativa, já que tu falou de Bolívar. Bolívar, o libertador, libertou 5 nações? Ou o processo de independência é que constrói a ideia do Bolívar herói? Sim. Dom Pedro liberta o Brasil ou vai tendo um processo que constrói a imagem de Dom Pedro como o herói libertador? Nesse ponto existe uma semelhança entre a construção de heróis libertadores românticos. Quando a gente fala romântico, herói romântico, é no sentido de, vamos pegar o quadro do Pedro Américo, eu tenho ali no centro a figura de um homem, no caso, puxando ali a espada, dando um suposto grito, e esse grito ele vem de dentro. Ele vem de dentro daquele personagem. Quer dizer, o desejo de libertação é tão grande, a vontade de libertação é tão grande, que isso sai, né, num grito libertador. Essa é a visão romântica. Somente aquele indivíduo, somente aquele personagem era capaz de sentir aquilo daquela forma, e o seu desejo é tão grande que ele move a história. Não à toa o quadro do Pedro Américo ter ali uma espécie de remoinho, né? O remoinho também nos remete a uma ideia do antes e do depois. Né? Então, acho que essas construções e desconstruções são importantes. Porque só uma coisa, ao desconstruir memórias e mitos, eu construo coisas novas, pensando nos alunos, né? Que era a pergunta. E, se me permite, puxando para a minha área de pesquisa, é interessante que o grande campeonato de futebol da América do Sul, que é o principal esporte, né, na América do Sul, ele se chama Libertadores da América. Ele não chama Copa dos Campeões. E é proposital. Na taça estão gravados os nomes dos Libertadores da América. Acho que isso mostra esse peso de como essa memória das independências ainda está vivendo. E militarizadas, porque são heróis militares. Muito bom, professores. Olha, dava para a gente ficar aqui o dia todo conversando. Mas a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, então não sai daí, que a gente volta já já. Educação em debate. Hora da História, seu programa sobre literatura infantil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educação em debate.
Estamos de volta com o programa Educação e Debate. O programa para quem gosta de pensar e refletir sobre educação. O tema de hoje é o 7 de setembro. E nós estamos com o professor Marcos e com a professora Ariane conversando um pouquinho a respeito dessa data emblemática e, ao mesmo tempo, controversa. Conversamos sobre a importância de se pensar criticamente a respeito desse período, dessa data, dos Brasis, das independências e também sobre a imagem romântica que se tem dos libertadores das Américas. Bem, vamos começar agora o nosso terceiro bloco. E é um privilégio conversar com vocês que trouxeram tantos conhecimentos para compartilhar conosco. E antes de nós despedirmos, eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais. Quem gostaria de começar? Posso começar? Então, vamos lá. Professor Marcos, por favor. A minha consideração final é uma proposta, inclusive, para se trabalhar em sala de aula, sobre os usos da independência. Quer dizer, a independência do Brasil, 1822, ela também tem usos. Na comemoração dos 100 anos, em 1922, o presidente Epitácio Pessoa faz um uso da independência. E esse uso tinha muito a ver com a ideia de se inserir o Brasil num rol de nações vistas como civilizadas. Então foi organizada toda uma exposição internacional de invenções. Vários países do mundo vieram ao Brasil, no Rio de Janeiro, e expor invenções tecnológicas para comemorar o 7 de setembro de 1922. Foi criado um galpão. E uma curiosidade, pela primeira vez se teve no Brasil o uso do rádio. O próprio presidente Epitácio Pessoa, de cima do morro do Corcovado, faz uma transmissão. Também tiveram apresentações de imagens filmadas. Então, nos 100 anos, esse uso é feito. Encurtando, que eu sei que o tempo é estreito, com 150 anos da independência, durante o governo Médici, também se faz um uso da independência no auge da ditadura militar. São criadas moedas. De um lado, o rosto de Médici, do outro, Dom Pedro I. Álbuns de figurinhas e um mundialito de futebol, uma mini Copa do Mundo disputada no Brasil, em que, é até engraçado, né? Mas a final é Brasil e Portugal. E o Brasil ganha de 1-0. Quer dizer, o Brasil vence a antiga metrópole, no auge da ditadura militar, claro, aquele nacionalismo, aquele ufanismo, é o Brasil que vence, o Brasil que é capaz. Então, os usos da independência. Claro que poderíamos falar também, mas aí fica para um outro dia, dos usos de 2022. Aquela coisa de nacionalismo, pessoas de terno verde e aquela coisa toda. Então, isso me parece ser um caminho também bastante produtivo. Nas minhas considerações, vou só colocar, além do bicentenário dos ternos, um certo gosto pelo grotesco, das comemorações, que talvez a gente pudesse evitar, e ter um sentido um pouco mais popular, porque tem isso, esse grotesco foi fechado, não foi popular. E aí eu emendo, pensarmos essas independências, como plurais, e quem são esses agentes históricos que estão compondo? Porque as pessoas não são o quadro Pedro Américo, as pessoas não são o Dom Pedro, as pessoas têm carne e osso e diferentes carnes, diferentes ossos, vamos dizer assim, no sentido figurativo, porque são diferentes interesses, diferentes demandas, diferentes localidades. Então a minha constatação final é a gente pluralizar, tornar plural. E tornar plural também essas comemorações. Eu fico muito feliz de que o que tenha ficado de comemoração do bicentenário, talvez o que tenha ficado de fato, é o novo Museu do Ipiranga, que ele próprio também se reinventou. Deixou de ser aquele museu da história oficial. Protagonismo feminino. Isso, e se repensou. Protagonismo feminino com a Leopoldina. Então acho que Maria Quitéria, todas essas personagens que sempre existiram, elas estavam ali, mas elas precisavam ganhar, não é que elas precisassem que dessem voz, elas precisavam ganhar o espaço. A voz já existia. Uma vez eu escutei assim, o professor está querendo enfiar as mulheres na história. Eu já escutei isso. Eu falei, não, elas foram desenfiadas, elas foram retiradas, e eu estou brincando, reenfiando elas na narrativa.
né? Não sou eu que estou querendo, elas já estavam ali. Já estavam. É impossível pensar que elas estivessem... Sempre estão em qualquer momento histórico. E acho que essa seria a minha concepção final, a gente olhar para esses pluralismos possíveis, seja para ver o fato, né, o acontecimento, 7 de setembro e o processo de independência, seja essas rememorações sobre a data. Estou embevecida aqui, como mulher, né, me sentindo representada na história. A importância de nós, mulheres, também termos uma imagem positiva da nossa importância e do nosso papel na sociedade, né? A nossa participação na construção da sociedade brasileira, e não só nesse período histórico, mas em todo o processo histórico de constituição social, né? Leopoldina não é esposa de Dom Pedro. Leopoldina é uma diplomata da família Habsburgo que representa essa monarquia na América. Sim. Né? Que articula esses diálogos. Né? Então, muda o olhar, né? Deixa de ser o que está em segundo ali, né? A esposa do homem. Como se fosse um anexo. Um anexo. O apêndice. Mas, sobretudo, pensar... A costela. De fato. E é muito importante a gente pensar sobre isso, trazer essas reflexões para que a gente possa desmistificar para todas as pessoas, para os nossos alunos, né? Assim como o museu se reinventa, nós também precisamos nos reinventar enquanto educadores, enquanto profissionais de educação, e trazer esse mecanismo para a sociedade. Bem, eu gostaria de pedir uma última coisinha para vocês, uma dica de leitura para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Vamos lá, quem começa? Acho que agora podia ser o Marcos de novo. Vamos lá? Eu trouxe 2 dicas de leitura que, embora sejam livros escritos por historiadores que estão no meio acadêmico, são livros que são voltados para um público em geral, então tem uma leitura acessível, didática. Esse livro, né, O Sequestro da Independência, da Lia Schwartz, faz exatamente um pouco essa análise que eu trouxe, né? Claro, tirada dessa leitura. Do sequestro da data. O 7 de setembro é sequestrado por diferentes momentos históricos, inclusive no próprio século XIX. E como que se dá, então, a história desses sequestros da data? Né? Por que em 1822? Por que depois em 1922? E assim por diante. E um outro, que é um professor da USP, o professor João Paulo Pimenta, que também tem esse livro aqui, recente. É um livro que, no primeiro momento, ele fala, ele é bem fininho. Mas ele engana, porque ele é fininho, mas ele traz discussões politicamente complexas. Ele traz essa coisa da independência plural, né, das independências, das localidades. Então, é uma dica boa. Leitura também de fácil acesso, embora traga discussões complexas, mas de uma forma acessível. Eu deixo essas 2 dicas, tá bom? Muito obrigada, professora Ariana. As minhas dicas, elas vão estar com leitura, mas vinculado também a outras mídias. O João Paulo Pimenta é um dos grandes referenciais para o estudo de independência, e ele, junto com o professor Jurandir Maleba, da Federal do Rio Grande do Sul, tem uma entrevista muito bacana no podcast Leitura Obriga História. Então, todo esse debate que a gente está fazendo aqui, com mais tempo, com profundidade, que são estudiosos de pontos específicos desse processo de independência, vale a pena. É um podcast muito legal. Também quero indicar o blog que a Associação Nacional de História, ANPU, tem mantido desde o ano passado, que é o blog das independências, com textos mais curtos, textos de 2, 3 páginas, falando sobre diferentes referências à independência, participação indígena, participação negra, participação feminina. E, por fim, um canal que eu gosto muito no YouTube de divulgação científica, o Nerdologia. Tem 2 vídeos sobre independência, um vídeo sobre o 7 de setembro, especificamente, e outro sobre essa questão das comemorações da independência. Então, aí a gente consegue dar um panorama de texto, de áudio, de vídeo, e acho que fica bacana para quem quiser se aprofundar mais. Plural. Nós agradecemos imensamente a participação do professor Marcos e do professor Ariana, que abrilhantaram nossa educação e debate de hoje. Nós agradecemos a você, nosso telespectador, que está aí do outro lado da telinha, nos acompanhando. E, para finalizar, eu gostaria de oferecer para vocês uma reflexão muito importante. De uma grande pesquisadora, de uma grande autora, de uma grande referência na sociedade brasileira, que é a professora Conceição Evaristo. E ela diz assim: o mar vagueia onduloso sobre os meus pensamentos. A memória bravia lanço leme. Recordar é preciso. Que nós possamos recordar e modificar
a história, todos os dias. Todos somos capazes de construir história. Somos sujeitos nesse mundo e é nele que nós vivemos e intervimos. E é sobre isso que a gente quer que você reflita. Foi essa a reflexão que nós trazemos hoje. O nosso potencial de interferir, de intervir e de modificar a história, de refletir criticamente sobre ela. Nós esperamos que o Educação e Debate de hoje tenha feito esse movimento com você. E você pode assistir a esses e todos os nossos programas no canal de streaming EducaFlix e nas nossas redes sociais. Saudações e até o próximo programa, pessoal! Educa TV apresentou Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.